Capítulo 750 – Uma pequena lenda. Na região sul de Zenit, quando o imperador Yassin aprovou o segundo recrutamento, a região que era controlada pelas tropas unidas dos 10 impérios havia caído em guerras sem fim. A única província de Zenit que tinha um litoral, a província do Vento Verde, ficava na beira do Mar de Fragrância e ao lado da Baía de Storm Point, e uma grande parte da área ao lado da Baía de Storm Point era o território de um reino afiliado nível 3 de Zenit, o Reino Bizantine. Este pequeno reino afiliado tinha uma pequena lenda própria. O Reino Bizantine era apenas um pequeno império de nível 6 e não tinha uma grande população. Desde que o velho rei faleceu há um ano, o controle do reino caiu nas mãos do ministro. O ministro principal era um personagem astuto e ambicioso, e ele sempre quis derrubar a família real. Portanto, ele conspirou com as famílias nobres proeminentes do reino e tentou agir de acordo com seu plano. Como resultado, a atmosfera no reino era baixa e triste. Assim que a família real estava prestes a murchar, o jovem rei de alguma forma recebeu a ajuda do rei Alexander de Chambord durante a competição entre todos os reinos afiliados. Não apenas o ministro-chefe ambicioso e mal intencionado morreu, mas o jovem rei também recebeu uma técnica de punho do rei de Chambord. Então, ele chegou ao top 50 no ranking de poder individual e avançou para o pico de 4 estrelas em meio ano, tornando-se o mestre mais poderoso do reino. Além disso, como o reino Bizantine recebeu apoio financeiro e recursos do reino Chambord, rapidamente se livrou dos invasores de Spartax há algum tempo e se firmou como um reino afiliado de nível 3, tornando-se uma das poucas forças mais influentes do país na província do Vento Verde que poderia até rivalizar com a cidade do Vento Verde, que era a capital da província do Vento Verde. O príncipe Constantine também foi canonizado pelo Império e se tornou o novo rei oficial, e ele se casou com sua amante, Isabela. O novo rei era generoso e gentil com seus cidadãos, e suas políticas eram todas para o desenvolvimento do reino. Como o reino estava em um local muito favorável, com terras férteis e acesso à água, a força do reino continuou a crescer e seus cidadãos tiveram uma vida melhor e pacífica. Mais tarde, o rei Constantine seguiu o príncipe herdeiro Arshavin em a guerra contra o Império Spartax, e ele ganhou muitos méritos militares. Além disso, sua força disparou quando ele se tornou um guerreiro de 8 estrelas. Sua técnica de combate de alto nível, punho dos 7 ferimentos, era bem conhecida por seus inimigos. Ele era poderoso, e soube que mesmo as elites da classe Lua não queriam lutar contra esse rei talentoso se não precisassem. Esse deveria ser o enredo perfeito que só existia nas histórias contadas pelos poetas viajantes. De acordo com a trajetória típica, o rei e a rainha devem viver felizes para sempre, e seus cidadãos também devem ter vidas felizes. No entanto, a chegada da nova guerra destruiu tudo. 10 dias atrás, as tropas unidas dos 10 impérios invadiram o Império Zenit. Os inimigos cruéis queimaram instantaneamente a terra fértil da província do Vento Verde, destruíram muitas famílias e destruíram muitas aldeias. Todas as colheitas que foram plantadas foram queimadas até a cinza, as densas florestas foram derrubadas e muitas pessoas inocentes foram mortas. Agora, o cheiro podre de cadáveres permeava o ar, e muitos abutres voavam no céu enquanto choravam, cobrindo a luz do sol. A bela pátria para muitas pessoas foi transformada em um inferno vivo, cheio de sangue e morte. Como uma das forças mais importantes da província do Vento Verde, o reino Bizantine não poderia escapar desse destino. A capital do reino foi conquistada e o palácio do rei tornou-se o acampamento temporário das tropas de Leon. Mais da metade dos soldados de elite bizantines foram mortos no ataque, e o rei Constantine teve que liderar o resto dos soldados e alguns de seus cidadãos no mar. Ao usar a vantagem da marinha, eles mal conseguiram resistir ao ataque dos inimigos. Alguns dias atrás, chegaram as boas novas, deixando todo mundo de Zenit animado. Ouviu-se que o maior salvador do reino Bizantine, o rei de Chambord, liberou seu poder sem paralelo e ajudou os soldados do Zenit a derrotar os inimigos que cercavam São Petersburgo.
A grande vitória transformou as linhas perdedoras e o ímpeto geral, dando ao Império a chance de respirar sob o ataque das tropas unidas dos 10 impérios. Agora, os inimigos haviam voltado para a província das Folhas Vermelhas, e o Império agora estava organizando um contra-ataque. A guerra estava agora em uma situação relativamente pacífica e impasse. Isso já era uma grande notícia para os cidadãos de Zenith que estavam nos territórios de Zenith que já haviam caído nas mãos dos inimigos. Nos últimos dias, os soldados de Lyon, que acamparam no reino bizantino, não tentaram mais caçar os soldados bizantinos que ainda estavam escondidos no território, e não mataram civis inocentes e queimaram suas casas. Havia também menos cabeças sangrentas penduradas no portão da cidade. Ontem à noite, algumas pessoas viram que os leonianos enviaram 4.000 soldados para apoiar as tropas unidas que foram derrotadas e apoiadas na província da Folha Vermelha. Isso foi uma ótima notícia para as tropas do reino bizantino que estavam escondidas no mar. Ah! Boas notícias! Os bastardos de Lyon agora estão divididos. Como os inimigos estão enfraquecendo, o número de inimigos em nossa capital é inferior a 6.000. Hoje à noite, podemos invadir e dar um grande golpe nos inimigos. Vamos matar esses açougueiros e vingar nossos irmãos e irmãs. Sob o planejamento do jovem e lendário rei Constantine, os soldados de elite bizantinos que sobreviveram até agora lançaram seu contra-ataque. Usando a intensa névoa no mar, os navios viajaram do mar para o amplo fosso ao redor da capital. Então, sob a ajuda dos cidadãos leais ao reino e espiões, os soldados atacaram com sucesso a cidade. Os gritos e rugidos soaram instantaneamente dentro da cidade. As ardentes e coloridas chamas de energia guerreira iluminaram esta cidade quebrada, fazendo parecer que era de dia. No começo, os soldados bizantinos estavam em vantagem com a ajuda de espiões e outros cidadãos leais, avançando dominantemente e pegando os soldados de Lyon de surpresa. Seus inimigos continuaram a recuar e estavam muito perto do palácio do rei, que ficava no centro da cidade. Entre no palácio do rei e mate os bastardos de Lyon. Com uma energia verde brilhante de guerreiro em volta dele, Constantine correu para frente, e suas energias violentas de punho se transformaram em luzes verdes. Ninguém foi capaz de se defender contra ele, e os soldados de Lyon caíram um após o outro como plantações sob a foice de um fazendeiro. Cheios de ódio e raiva, os soldados e cidadãos bizantinos avançaram com armas e seguiram o rei, atacando sem medo no palácio do rei. Oficiais militares e nobres de alto nível de Lyon viviam atualmente no palácio do rei. Cada cidadão bizantino queria matar esses bardos cujas mãos estavam manchadas pelo sangue dos inocentes zenitianos. Eles queriam rasgar seus inimigos em pedaços e comê-los vivos. O rei Constantino usou seu punho dos 7 ferimentos no auge, e cada um de seus ataques foi suave, poderoso, reto, ondulado, quente, frio. Cada um dos socos foi diferente, e era difícil prever qual seria o próximo soco. Todos os seus oponentes gritaram e caíram no chão sem ter a capacidade de revidar. Em apenas alguns minutos, eles invadiram mais de uma dúzia de linhas de defesa e atacaram o palácio do rei. Os soldados e cidadãos bizantinos aplaudiram em voz alta e correram para o palácio, um após o outro, corajosamente. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma série de risadas altas e arrogantes soou das profundezas do palácio. Ah! Eu sabia que vocês, ratos sujos, viria aqui e causaria problemas. É uma boa oportunidade. Vamos prender todos vocês e exterminar este reino de uma vez por todas. A partir de agora, toda a província do Vento Verde de Zenith pertencerá ao Império Lyon. Assim que essa pessoa terminou, muitas auras poderosas se ergueram do palácio, fazendo os soldados e cidadãos bizantinos estremecerem. Ao mesmo tempo, uma série de gritos soou pela cidade, vindos de todas as direções. Muitos soldados de Lyon vestidos com armaduras brilhantes apareceram e cercaram os bizantinos. Esta foi uma armadilha letal cuidadosamente planejada.